Olá, Life Group! Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês tenham conseguido aí, né, dar uma olhadinha nos links, né, no link, aliás, que eu passei durante a semana, do final de semana para vocês, é, referente à mensagem, né, que aconteceu na Life Church durante esse último final de semana. Meu nome é Ingrid Oliveira e eu vim trazer para vocês o resumo da mensagem. Como sempre, eu incentivo os irmãos a buscarem a mensagem original que é postada no nosso grupo. Eu entendo que a mensagem esteja em inglês e que às vezes ler legenda é um pouquinho cansativo, mas é a mensagem original, né, na íntegra, então eu acho que vale muito mais a pena vocês assistirem a mensagem original. De qualquer forma, se você ainda não assistiu, vem comigo que eu vou falar com vocês um pouquinho sobre a mensagem que foi pregada essa semana na Life Church. Então, o título da mensagem da semana é Saindo do Cristianismo, né? A série estamos na segunda parte da série, aliás, Duvidando de Deus, e a mensagem é Saindo do Cristianismo. E antes de começarmos, o Pastor Craig ele quis celebrar gratidão, porque no último final de semana, que foi a Páscoa, pela Life Church, houve mais de 1.568 decisões de irmãos e irmãs ao redor do mundo aceitando Jesus como seu único suficiente Salvador. E isso é motivo de muita alegria, de muita celebração, né? Porque são vidas se entregando a Cristo. E eu tenho certeza que há festa no céu com essas vidas que foram salvas, que aceitaram Jesus. Mas, enquanto existem irmãos se convertendo, pessoas se convertendo ao cristianismo, aceitando Jesus como seu único e suficiente Salvador ao redor do mundo, temos também uma via contrária, que são as pessoas saindo do cristianismo, ou seja, pessoas se desconvertendo do cristianismo. Nossa, como assim? Existem pessoas que estão saindo do cristianismo, estão desconvertendo? Sim, existem. E aí você pode se perguntar quais são as razões, quais seriam as razões pelas quais as pessoas se desconverteriam, né? Bom, você pode ter aí situações como, por exemplo, você cresceu em uma casa em que era pregado evangelho, que os seus pais iam para a igreja, vocês serviam na igreja, ou até mesmo você tem filhos que estejam passando por isso. Você cresceu, você levou seus filhos para a igreja durante a vida inteira, eles nasceram na igreja, foram apresentados na igreja, iam com você para a igreja, participavam da escola bíblica, mas em algum momento ao longo do caminho eles começaram a se perguntar, a se questionar da fé. Ou talvez seja você, essa pessoa também. E por que será que ao longo da nossa jornada nós temos momentos de questões, de perguntas? Olha, a resposta que nós podemos, algumas, né, respostas que nós podemos mencionar, são que às vezes nós fazemos perguntas e essas perguntas elas geram dúvidas e acabam ferindo, né? Elas geram dúvidas espirituais e acabam ferindo até as pessoas que escutam essas dúvidas, as pessoas que recebem essas dúvidas. E nesse cenário todo, ao invés de buscar um relacionamento crescente com Jesus, porque estão com dúvidas a respeito da própria fé, elas acabam se afastando da fé, deixando o cristianismo, né? Saindo do cristianismo. E se você está passando por isso, se você tem em algum momento questionado a sua fé e as suas crenças, ao invés de você se envergonhar disso, ao invés de você se envergonhar das suas perguntas, comece a pensar que ainda existem pessoas que foram separadas por Deus e podem lidar com isso, né? Porque o Senhor tem separado. E ao invés de nós que estamos firmes, né? Porque a questão é que às vezes a gente tem vergonha de falar que a gente está com dúvida. Porque o que as pessoas vão pensar se eu falar que eu, como cristão, há trocentos anos na igreja, estou com dúvida. E por causa disso, nós temos a tendência de culpar aqueles que têm dúvidas e até acabam saindo da igreja. Mas uma coisa que o Pastor Craig trouxe é, ao invés de nós culparmos essas pessoas, que tal se nós assumirmos a responsabilidade? Como assim assumir a responsabilidade porque as pessoas estão saindo da igreja?
Sim. Pergunte-se por que as pessoas estão saindo da igreja. Qual foi o motivo? Vamos ter a mente aberta. Vamos considerar o como. Vamos considerar o porquê. Nós, como cristãos, podemos estar fazendo alguma coisa errada. Podemos fazer coisas melhores. Podemos mudar algumas atitudes. E talvez mudando algumas atitudes, nós traríamos as pessoas de volta. Ou manteríamos as que estão já na presença do Senhor, manteríamos ali. Temos a história aí que foi contada nesta mensagem de Mateus 14, quando os discípulos estão no barco e conta a história que Jesus andou sobre as águas. Os discípulos, quando viram Jesus andando sobre as águas, né, lembrando que eles estavam no meio de uma tempestade, tá? Eles se sentiram aterrorizados. O que é isso? É um fantasma! E o que Jesus disse? Não tenham medo, sou eu que estou aqui. Jesus era um homem gentil, um homem amoroso. É assim que vemos Jesus sendo descrito na Bíblia, né? Então Jesus tentou acalmar os discípulos. Sou eu, não tenham medo. E aí, deixa eu compartilhar com vocês aqui o versículo que está... Deixa eu ver. Isso, em Mateus 14, 28 e 31. Então Pedro gritou: se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado, começou a afundar e gritou: Senhor, salve-me! No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele. Por que você duvidou? E é interessante porque o que o Pastor Craig trouxe aqui a respeito de Pedro é que Jesus, naquele momento, nós temos a impressão de... Lembre-se que aquilo está escrito, né? Foi coisas escritas, né? Foram palavras escritas. Então, você não tem como ver a reação das pessoas. E quando Pedro começou a afundar e Jesus fala para ele: por que você duvidou? Será que Jesus não usou esse tom de uma maneira diferente? Será que ao invés de acusar Pedro, Jesus não estava falando assim para ele: por que você duvidou? Sou eu, Jesus, eu ando com você, confia em mim, pode vir, vem para a água. Será que não foi dessa maneira que Jesus quis dizer? Jesus era um pai amoroso, ele é um pai amoroso, né? Então, talvez ele tenha falado com outras palavras. E quantos de nós já não tivemos dúvidas espirituais? Quantas vezes nós perguntamos: será que é o Senhor que está andando sobre as águas? Senhor, se for tu mesmo, deixa eu andar sobre as águas. Quantos nós? E o interessante é que as nossas dúvidas, elas não desqualificam a nossa fé. Muito pelo contrário, as nossas dúvidas, elas não são inimigas da nossa fé. As nossas dúvidas, muitas vezes, elas são um convite para uma fé mais profunda, para sairmos do barco e caminharmos sobre as águas. E aí Jesus, né, voltando para a palavra, Jesus pergunta: por que você duvidou? E por muitos momentos, eu também já pensei que Jesus estivesse usando um tom rude. Por que você duvidou? Brigando com Pedro. Mas, como numa conversa que eu tive com o meu sogro, Jesus não puxou Pedro pelo cabelo, né? Jesus não sacudiu Pedro. Jesus puxou Pedro pelas mãos. Então, o intuito de Jesus ali com Pedro não era condená-lo, não era fazê-lo passar vergonha na frente dos demais, mas era incentivar: ei, sou eu, confia em mim, você pode andar sobre as águas, você está comigo. E é isso que eu achei muito interessante nessa mensagem. Mas por que será então que nós duvidamos? Bom, tem dezenas de razões pelas quais nós duvidamos. As nossas perguntas podem não ter respostas, porque nem sempre elas vão ter mesmo. De repente, há contradições. Pode ser que tenha. Você olha na Bíblia, mas a ciência diz outra coisa, aquele artigo científico diz outra coisa. E não tem nada a ver com o que a Bíblia fala. Talvez você esteja na faculdade e tenha amigos que são de outras religiões e que são tão bacanas e são tão amorosos, aí você se pergunta:
Mas será que Jesus realmente é o único caminho? Será que não existem outros caminhos? E talvez você olhe o mundo à sua volta e você veja dor e sofrimento, e aí você não consegue entender por que tanta crueldade. Se Deus é Deus amoroso, por que ele permite tudo isso? Tem a guerra na Ucrânia, tem tráfico de seres humanos. Sim, existem tráfico de pessoas, de crianças. Crianças sendo espancadas, mulheres morrendo de fome, pessoas morrendo numa pobreza mesmo, em várias partes do mundo. E aí você se pergunta, por que Deus permite tudo isso? Ou então algo que seja pessoal, seja interno seu. Eu tenho orado por uma pessoa amada e essa pessoa tá com câncer ou, sei lá, tá doente no hospital e essa pessoa morreu, como no caso, né, de uma amiga minha que faleceu, amiga nossa de família, aliás, que faleceu essa semana e era jovem. Então por que depois, mesmo de tanta oração, Deus permitiu que essas pessoas partissem? Será que não fica alguma mágoa? Será que não fica uma tristeza? Ou então você fica indignado com aquele líder cristão, aquele líder religioso que é super respeitado, super amado, mas de repente ele deu uma pisada feia de bola. Ou então um pastor da sua igreja, que de repente tem umas vidas secretas por trás, ou que tem uma vida sexual secreta, ou que mentiu, ou que desviou dinheiro. Enfim, tem muitas razões pelas quais nós duvidamos, né, que nos leva a duvidar. Ou até talvez você pode dizer assim, o que eu vejo nas escrituras, o que eu leio nas escrituras não é o que está na igreja, não é o que a igreja faz. E pode acontecer. E todas essas coisas, né, todos esses fatores podem se juntar e formar, né, aquele empurrãozinho para você duvidar, para você se questionar, você até desacreditar da sua própria fé. Mas Jesus pergunta a Pedro, por que você duvida? Por que você duvida? Jesus era amoroso e ele amava Pedro, nós sabemos disso. E Jesus, como eu disse, ele estende a mão para salvar Pedro. Ele não deixa Pedro se afogar. Ele não escorraça Pedro. Ele estende a mão e salva Pedro. Então, que tal se essa pergunta de Jesus que ele fez a Pedro não fosse a acusação que nós temos acreditado durante todos esses anos, mas fosse um convite para irmos mais fundo, como eu disse anteriormente, um convite para realmente sairmos do barco e andarmos sobre as águas com o nosso Jesus. Se você duvida, talvez você entre até num processo de pânico. Como é que eu vou falar sobre isso? As pessoas não vão lidar muito bem com as minhas dúvidas. E as dúvidas, às vezes, o medo das acusações, ou as acusações em si, elas nos levam a nos afastarmos das pessoas involuntariamente. E aí nós precisamos nos perguntar, o que nós podemos fazer? Você já ouviu falar de desconstrução espiritual? O que é isso? Como que você vai falar de desconstrução espiritual? Calma, eu sei que é um assunto um pouco carregado e ele pode ser tratado de diferentes abordagens. Talvez não tenha definição alguma ou talvez tenha uma abordagem mal feita. E a desconstrução, às vezes, elas ferem. A desconstrução, aliás, ela fere às vezes as pessoas. E geralmente ela fere aquele que está sendo desconstruído. Às vezes, você foi ferido por pastores, por cristãos, como a gente já disse, né? E até mesmo para questionar certas coisas, você sabe que existe falta de compreensão e que existe acusações das partes das pessoas. Ah, bem feito, aconteceu isso, porque você não fez isso, você não orou, você não fez isso, não sei o quê. Né? Tem várias situações. Mas a desconstrução, ela na verdade é um exame sincero das nossas crenças, buscando deixar de lado o que é falso para que nós possamos nos agarrar ao que é verdadeiro. A desconstrução bem feita, ela pode ser uma forma de discipulado. E nós podemos ver isso aqui, ó, em Mateus, deixa eu compartilhar com vocês rapidinho aqui, em Mateus 5, 43 e 44. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem por quem os persegue. Esse foi nosso Jesus. Eles tinham ali, né, naquela tradição, naquele tempo,
as tradições culturais deles, as leis e etc. Mas 5 vezes em Mateus 5, somente em Mateus 5, Jesus disse: vocês ouviram dizer que, mas eu porém vos digo. O que Jesus estava fazendo aí? Jesus estava desconstruindo a ideia que aquele povo tinha sobre caminhar com Deus, sobre conviver com Deus. Então, o desconstruir não é que você vai desconstruir o que é verdadeiro. Não, você vai construir sobre o que é verdadeiro. Vamos ver mais aí na questão de Mateus 16, né? Antes de passar aqui um versículo para vocês. Jesus, ele disse para os discípulos: eu devo ir para Jerusalém, vou sofrer, vou ser morto, eu vou ressuscitar no 3º dia e tal. E aí Pedro fala o que para ele? Não, nunca. O Senhor, né? Ele quis dizer, a construção que Pedro tinha de Jesus era: o Senhor é rei vencedor, que vai guerrear os romanos, vai vencer todas as batalhas. E não um Messias que vai morrer e sofrer pelo povo, não. E aí vemos o que Jesus diz a Pedro em Mateus 16, 23. Considera, né, Jesus falando, você considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Porque ele estava vendo só da perspectiva humana mesmo, né? As pessoas acreditavam que Jesus viria, o Messias viria para acabar com tudo. E não foi assim que Jesus veio, né? Jesus, ele veio desconstruindo as crenças erradas de Pedro e dos outros discípulos também. E ele se apresentou ali como Messias, né? Eles acreditavam que Jesus seria aquele rei de luta e batalha e sanguinário, ia derrotar Roma, mas Jesus veio como um servo sofredor. Eles pensaram que Jesus alcançaria a vitória através de lutas, batalhas, mas Jesus conquistou através do sacrifício. Então, nós, assim como eles, devemos aprender a deixar para trás o que não é verdade e agarrar-nos firmemente no que é verdade. E como é que você constrói o seu sistema de crenças? Como é que nós construímos o nosso sistema de crenças? Será que é sobre a Bíblia? A verdade é que nem é sempre sobre a Bíblia. Às vezes nós construímos as nossas crenças baseados nos nossos filtros, nos filtros que nós aprendemos na nossa igreja, na nossa denominação, com a nossa família, como eles interpretam a Bíblia. E aí a gente vai pegando essas crenças e vai tendo essas crenças como verdadeiras. E o pastor Craig, ele diz que foi salvo, foi batizado numa igreja carismática. E aí diz que eles falaram que existia a metralhadora do Espírito Santo, igual tem umas denominações que falam por aqui no Brasil, por aí aqui no Brasil, né? E aí ele até brincou, ele falou, eu queria mesmo que existisse para eu sair dando uma metralhada nas pessoas. E isso não é bíblico, não tá na Bíblia. E aí ele falou também que em algum momento ele frequentou uma igreja da questão que acreditava no dom de línguas. Eu não tô falando que é certo ou que é errado, tá? Só vou trazer o que ele disse, a questão. E aí eles falavam que para você falar em línguas, você tinha que empurrar a barriga e ficar falando, fazendo um exercício com o abdômen, com a língua para você poder falar. Não, isso não é bíblico, né? Não tá na Bíblia. E aí tem coisas até mais extremas, como a questão de filmes. Você não pode assistir filme porque é pecado. Você não pode dançar, você não pode votar nesse ou naquele, você não pode namorar, você não pode escutar música secular, você não pode usar calças para as mulheres. E ou os homens têm que usar terno e gravata na igreja, porque se não usar, é pecado. E se não pode usar esses instrumentos, você não pode bater palma na igreja, você tem que tomar Santa Ceia todas as semanas. Você tem que orar tantas vezes por dia. E se você não disser amém no final da sua oração, você vai para o inferno. Muitas vezes nós escutamos isso. Eu acho que você já escutou alguma coisa a respeito em algum lugar. E nós acabamos construindo as nossas crenças baseadas nessas coisas que a gente escuta, nos filtros e nas interpretações pessoais da Bíblia. E tudo o que nós acreditamos sobre Deus nem sempre é verdade. E quando nós descobrimos partes do que é verdade e do que não é, nós não precisamos deixar nossa fé de lado. Precisamos nos desfazer da nossa fé, não. Nós apenas precisamos entender o que não é verdade e nos agarrar, né, ali no que é verdade. O pastor Craig trouxe um exemplo da própria casa dele, que ele falou que durante muito tempo, 3 das 4 filhas dele
dormiam num quarto que estava embolorado e eles não sabiam. E esse bolor era tóxico e acabou trazendo problemas de saúde para as meninas. E o que eles fizeram quando eles descobriram o bolor? Eles desconstruíram a parte que estava embolorada e reconstruíram aquela parte. Eles não destruíram a casa inteira só porque um cômodo estava ruim. Não. Eles foram lá, destruíram aquele pedaço que estava ruim e construíram novamente. Então, quando nós descobrimos algo que nós acreditávamos que não é verdade, nós não deixamos de acreditar no que não é verdade. Nós apenas vamos atrás do que é verdadeiro. Nós não desconstruímos a nossa fé. Nós apenas construímos o que é verdadeiro. Nós vamos atrás do que é verdadeiro. Então, às vezes, o como você interpreta a Bíblia, ela pode ser um pouco confuso, pode ter um foco aí um pouco distorcido, mas vamos tentar ler a Bíblia através das lentes de Jesus, da lente de amor de Jesus. O nosso objetivo não é estar sempre certo. O nosso objetivo é ser amoroso. É esse o nosso objetivo como cristão, porque era assim que o nosso Jesus era. Então, nosso objetivo não é estar certo, mas sim ser amoroso. Então, passamos a ler a Bíblia, a partir de então, através das lentes de Cristo. E se você está pensando em deixar a sua fé, como Pedro, que também chegou a negar Jesus 3 vezes, em João 21, após a dúvida, né, que Pedro foi lá e negou Jesus 3 vezes, Jesus veio até João e... Foi em Pedro? Não, desculpa, gente. Foi em 1 Pedro, tá? Aqui, desculpa. E Jesus chega até Pedro, e fala para Pedro: você me ama? Então apacente as minhas ovelhas. Então Jesus deu a Pedro a oportunidade de reconstruir a fé dele, a fé que ele havia negado. E Pedro, depois de ter voltado, de ter reconstruído a sua fé, de ter falado para Jesus que o amava 3 vezes e ter aceitado o convite de Jesus para apacentar as ovelhas de Cristo, foi ele que Jesus escolheu para pregar no dia de Pentecostes, o dia em que foram salvos 3.000 pessoas. E Pedro foi um dos que fez assim bastante coisas, né? Que teve um marco no evangelho, né? Na pregação do evangelho. Então, a dúvida, como já foi dita, ela não é a sua inimiga. Ela não é inimiga da sua fé. A dúvida é muitas vezes um convite para você buscar uma fé mais profunda. Então, esse foi o resumo da mensagem de hoje. Espero que você... deixa eu só passar aqui o último versículo, né? Que está em 1 Pedro, ó. Que fala, né, de Jesus aí com Pedro, só para a gente poder encerrar aqui. Cadê o versículo? Aí fala assim, ó. Vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora voltaram ao pastor, o guardião de sua alma. Então, tanto Pedro quanto os discípulos, eles foram afetados, né? Tiveram a fé abalada, chegaram a duvidar depois que o Senhor foi crucificado. Pedro chegou a negar Jesus 3 vezes, mas cerca de 30 anos depois, como diz nesse versículo, 30 anos depois de ser perdoado, é isso que Pedro fala, que nós éramos como ovelhas desgarradas, né? Ele conheceu em primeira mão o amor e a graça de Cristo, conheceu a misericórdia, e aí ele entendeu, e foi aí que ele fala, né? Mas agora voltaram para o pastor, o guardião de sua alma. Então esse foi o resumo da mensagem da semana, e antes de encerrar, eu quero orar com você. Pai amado, obrigada pela tua palavra, obrigada porque o Senhor é um Pai amoroso, porque o Senhor não nos condena em nossas dúvidas, mas o Senhor se aproxima de nós, o Senhor nos segura pela mão e nos tira das águas. Obrigada, Senhor, porque as nossas dúvidas podem ser uma oportunidade de nos aproximarmos mais de Ti. Ajuda-nos a ter essa visão, ajuda-nos a levar as nossas dúvidas até a Ti e coloque pessoas que sejam confiáveis, pessoas cheias do Teu Espírito ao nosso redor, para que possamos colocar as nossas dúvidas, que possamos conversar, que possamos orar juntos, que possamos debater.
de uma forma espiritual, de uma forma saudável, e que possamos crescer juntos em fé. Em nome de Jesus. Amém. Então, esse foi o resumo da semana. Fiquem ligados, porque nós vamos postar mais coisas sobre essa série para vocês durante essa semana. Tá bom? Então, fiquem com Deus, a paz de Jesus Cristo, e até semana que vem. Tchau, tchau.